Há duas coisas importantíssimas na jornada cristã: examinar a própria vida e, à luz desse exame, dos resultados obtidos nesse exame, tomar decisões de reordenar a vida segundo aquilo que se concluiu, segundo aquilo que se aprendeu do exame realizado. E uma das perguntas fundamentais nesse exame da jornada cristã é a pergunta que tem sido tema das nossas reflexões: o que é que está crescendo na minha vida? O que é que está frutificando na minha vida? Ou numa outra linguagem, ao longo dos anos, que tipo de pessoa eu tenho me tornado? Esta é uma pergunta fundamental para o autoexame cristão. Nossas reflexões sobre o fruto do Espírito têm por objetivo auxiliar-nos nessa avaliação, nessa autoavaliação. Pois quando nós falamos do fruto do Espírito, na verdade nós estamos falando da nossa vida com Deus, da nossa caminhada com Deus, daquilo que nós nos tornamos à medida que nós andamos com Deus, ou seja, as características que Deus faz aflorar na nossa vida, aquilo que Deus faz aparecer, faz brotar na nossa vida, o tipo de vida que Deus produz em nós. E esse tipo de vida não pode ser diferente e não será diferente da vida do seu Filho, Jesus. Esse é o alvo de Deus para nós, tornar-nos parecidos com Jesus Cristo. Portanto, será uma vida marcada pela afeição pelas outras pessoas, será uma vida cheia de exuberância, uma vida de gratidão pela própria existência, uma vida marcada também por um profundo senso de compaixão por aquelas pessoas que estão ao nosso redor e de compaixão pela própria criação de Deus, pela criação divina, uma vida marcada pelo discernimento, ou seja, uma capacidade para reconhecer quais são os compromissos fundamentais e quando nós estabelecemos esses compromissos, o que nós precisamos renunciar, a que nós precisamos renunciar diante desses compromissos, uma vida marcada por um forte senso de identidade, de quem nós somos e, ao mesmo tempo, da paz que Deus nos concede por meio dessa percepção. Existe uma grande diferença entre ter um dom, ter uma habilidade para realizar uma determinada atividade, um determinado serviço, uma diferença entre ter um dom e ser um dom. Todas as pessoas possuem algum dom, alguma habilidade, alguma capacidade, alguma coisa que gostam de fazer e que fazem com algum grau de excelência. Entretanto, dentre estas, algumas pessoas, além de ter um dom ou terem dons, algumas pessoas se tornam um dom, se tornam um presente, uma dádiva para a comunidade, para a vida da família, para a vida das pessoas que com ela convivem. Pessoas com determinados dons podem se tornar extremamente egoístas e vaidosas. Podem se tornar egoístas e vaidosas por conta desse dom ou por conta desses dons. Se você tem dúvidas disso, leia as cartas de Paulo à igreja de Corinto. Era uma igreja na qual muitas pessoas tinham muitos dons espirituais. E aquela igreja que havia sido abençoada com muitos dons, aquela igreja estava imersa numa confusão por conta das brigas que reinavam entre aqueles que tinham os dons espirituais.
E Paulo fala para os cristãos daquela igreja que ele desejava, depois de falar sobre os dons, que ele desejava mostrar para eles um caminho superior, um caminho melhor, um caminho de excelência, ou seja, o caminho do amor. Noutras palavras, o que Paulo queria mostrar para aqueles cristãos é que não era suficiente ter um dom, era preciso fazer o percurso de ter um dom para se tornar um dom. E eles só fariam isso se eles entendessem a dinâmica do amor e o caminho pelo qual o amor os conduziria. Reflita por um instante. Reflita por um instante. Que pessoa você diria de pronto? Ele é um dom. Ele é um presente na minha vida. Ou ela é uma dádiva na minha vida. Que pessoa vem à sua mente nesse instante breve de reflexão? Toda a temática do fruto do Espírito pode ser resumida nessa afirmação. O fruto do Espírito é o processo de tornar-se um dom, de tornar-se um presente para as outras pessoas, de tornar-se uma dádiva na vida das outras pessoas. Pois bem, eu tenho certeza que esse aspecto do fruto do Espírito que eu vou apresentar hoje para vocês, em alguma medida deve estar presente na vida dessa pessoa que veio à sua mente. Essa pessoa que de imediato apareceu e você disse: esse é o dom, essa é a dádiva de Deus na minha vida. Qual é esse aspecto do fruto do Espírito? Benignidade. Certamente essa pessoa é uma pessoa benigna, é uma pessoa que faz o bem, que traz o bem para a sua vida. Mas o que significa a benignidade? Ela é a virtude de fazer com que as pessoas, ou que uma pessoa que convive com aquele que é benigno, se sinta à vontade, se sinta confortável, se sinta bem na presença desta pessoa que age com benignidade. Portanto, ser benigno é estar empenhado em fazer bem para a vida das outras pessoas. Algumas traduções contemporâneas têm optado, têm escolhido, a maioria das traduções contemporâneas tem escolhido traduzir benignidade por amabilidade, ser amável. Ser benigno significa ser amável, significa tratar os outros com amabilidade. É uma boa escolha. Realmente, esta é uma conotação prática da benignidade. A amabilidade do cristão, entretanto, ela está fundamentada no caráter de Deus. Não só no caráter de Deus, mas está fundamentada naquilo que Deus faz, ou seja, como Deus age em relação aos seus filhos. O salmista, no Salmo 36, nos dá uma imagem magnífica a respeito de Deus e da benignidade divina. Veja comigo o texto na tela. Assim diz a respeito de Deus ou para Deus: a tua benignidade, Senhor, chega até aos céus, até as nuvens a tua fidelidade. À luz desse texto do salmista, nós podemos dizer que nós vivemos e nós nos movemos na esfera da benignidade de Deus, da bondade divina. E nós devemos inspirar e devemos expirar a amabilidade divina. Essa é a atmosfera que nos envolve. E o salmista reconhece exatamente isso. Ser benigno é olhar para os outros como Deus olha para essas pessoas. Ser benigno significa tratar os outros como nós somos tratados por Deus. E como é que Deus nos trata? No outro salmo, Salmo 103, nós lemos que Deus é misericordioso e cheio de amabilidade para conosco. Diz o salmista que Ele não nos trata segundo os nossos pecados,
Ele não nos trata de acordo com as bobagens que nós fazemos na nossa vida, mas Ele é cheio de amabilidade, Ele é cheio de ternura e Ele nos trata sempre com essa ternura. Amabilidade, portanto, é o amor divino em ação. E inspirados nisso, nós podemos dizer que ser amável significa proferir palavras gentis, ter atitudes gentis, gestos de gentileza, mas gestos de gentileza que nascem, que brotam de um coração cheio do amor divino, visitado pelo amor divino, tocado pelo amor divino. A amabilidade, ela é visível, ela é prática, ela é concreta. Ela se manifesta em atitudes do nosso dia a dia. Por exemplo, quando vê uma ferida, aquele que age com amabilidade busca curá-la. Quando descobre uma necessidade, quem é amável corre para supri-la. Esta é a amabilidade que nós recebemos, que vem do nosso Deus. Mas a pergunta que eu quero deixar com você nessa manhã é a seguinte: como praticar? Como é que eu posso desenvolver esse fruto do Espírito na minha vida? Como eu posso exercitá-lo para que ele se desenvolva, para que ele cresça, para que esse aspecto do fruto do Espírito chegue a toda a sua plenitude? Algumas atitudes práticas. Primeiro, seja sensível. Seja sensível. Uma pessoa amável é sensível aos outros, mas preste atenção. Não sensível naquele sentido que às vezes nós usamos de ser melindroso, de magoar-se por qualquer coisa, de ficar abalado diante de qualquer coisa. Não é nesse sentido. A pessoa sensível é aquela que tem consciência das necessidades daqueles que estão ao seu redor. É uma pessoa que não vive centralizada em torno apenas dos seus interesses, das suas preocupações e das suas necessidades. Quer praticar a sensibilidade? É simples. Passe a prestar atenção nos outros. Quais são as necessidades das pessoas que estão ao seu redor? Paulo escreve aos Filipenses, no 2º capítulo, versículo 4, o texto está na projeção: não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Sensibilidade é essa capacidade de se sintonizar, de prestar atenção naquilo que preocupa as outras pessoas, naquilo que é a necessidade das outras pessoas. Querem um exemplo? Nós encontramos isso na pessoa de José, o filho de Jacó. Vocês conhecem a história. Depois de ir parar no Egito, vendido como escravo, ele teve uma rápida ascensão na casa de Potifar, mas por uma calúnia ele foi lançado numa prisão. E lá naquela prisão, passando os seus dias, ele passou a ter a companhia do copeiro e do padeiro do faraó. E certa manhã, veja o texto na tela, qual foi a atitude de José. O texto está na projeção. Certa manhã ele olhou para os dois e diz o texto bíblico: quando José os viu, no dia seguinte, notou que os dois estavam perturbados e perguntou: por que vocês estão preocupados? Eles estavam preocupados com o sonho que haviam tido. Mas esse é um belo exemplo de sensibilidade. José poderia e teria todas as razões, todos os motivos para naquela prisão lamentar a injustiça ou as injustiças que ele havia sofrido. Mas ele era sensível o suficiente para prestar atenção naquilo que ocorria, aquilo que preocupava as pessoas que estavam ao seu redor. E naquele gesto, ou com aquele gesto, José começou a abrir as portas daquela prisão, da qual ele haveria de sair para um posto muito mais elevado. Esse é um belo exemplo de pessoa sensível.
Mas a minha história preferida sobre sensibilidade é uma pequena história que eu acho maravilhosa para ilustrar o que significa uma pessoa sensível. A história é a seguinte: uma menina pediu para sua mãe para ir brincar na casa da sua amiguinha, na vizinhança. A mãe permitiu, mas como as mães fazem, fixou um horário para que ela retornasse para casa. Ela deveria estar em casa às 17 horas. O relógio marcava 17h15 quando a mãe olhou e a filha não havia voltado. Quando a mãe olhou novamente, 17h30, e a menina não havia voltado. Mas, quando caminhava em direção à porta, a filhinha atravessou a porta correndo. E foi logo dizendo para a mãe, e se explicando: mamãe, quase na hora de voltar para casa, às 5 horas, eu estava saindo, mas a boneca da minha amiga quebrou. Por isso eu estou atrasada, por isso eu atrasei. E a mãe, já preparando a bronca, foi dizendo para ela: já sei. E você demorou porque você ficou arrumando a boneca da sua amiga. Ela disse: não, mamãe, eu fiquei ajudando a minha amiga a chorar. Ser amável é chorar com os que choram. Mas ser amável também é alegrar-se com aqueles que se alegram. Isso é sensibilidade. Nem sempre nós conseguimos consertar todas as coisas, mas nós conseguimos nos solidarizar. É isso que uma pessoa amável faz em todas as ocasiões. Em segundo lugar, seja sincero. Seja sincero. Seja sensível, mas seja sincero. No reino do Espírito, ou seja, do Espírito Santo, não há lugar para a gente, como diz a expressão popular, com cara de poucos amigos. Não existe essa expressão? Pessoa de cara fechada. Hoje eu estou com cara de poucos amigos. Ou, uma outra expressão popular, não há lugar para gente com duas caras, com duas faces. Assim como assertividade não pode ser confundida com grosseria, a amabilidade não pode, não deve ser confundida com falsidade. Você deve ser amável, mas você nunca deve ser falso com as outras pessoas. Um dos alvos na vida no Espírito, ou seja, uma vida guiada pelo Espírito Santo, é que você consiga, que eu consiga, que consigamos dizer sim, sim e não, não. Veja comigo o que disse Jesus. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. Agora, nem sempre nós prestamos atenção na parte final do texto. O que diz a parte final? O que disto passar vem do maligno. Não vem daquele que é benigno, vem do maligno. Ou seja, seja a tua palavra sim, sim e não, não. Existe o sim benigno, o sim amável, mas existe o não, que também é amável e também é benigno, e que também tem o seu lugar e a sua importância na nossa vida e que é construtivo na nossa vida. O problema não está em dizer sim ou dizer não, o problema está na sinceridade com que dizemos sim e na sinceridade com que dizemos não na nossa vida. Mas quando essa sinceridade é fruto do Espírito, e isso é um problema sério também, ou quando essa tal sinceridade é uma mera desculpa para eu dizer poucas e boas, para ofender, para magoar, e às vezes até para perder o controle e tratar o próximo de uma forma desrespeitosa. Como ter o discernimento quando eu estou agindo com sinceridade, mesmo dizendo não ou dizendo algo que não é num primeiro momento agradável, e quando eu estou somente sendo rude, grosseiro ou destemperado. Esse é um problema delicado,
pois todos nós sabemos que, sob o pretexto da sinceridade, muitos desastres são feitos. A sinceridade, praticada sob a direção do Espírito Santo, ela se faz acompanhar de um genuíno interesse pela outra pessoa. Ela se faz acompanhar de proximidade, ela se faz acompanhar de intimidade com a outra pessoa e de interesse pelo bem-estar da outra pessoa. Nesse caso, a sinceridade benigna faz com que você se importe o suficiente para permanecer ao lado desta pessoa. Que você se importe o suficiente para estar ao lado dela, ainda que você discorde dela, e ainda que você julgue que o seu comportamento ou a sua atitude não são adequadas. Se não existir interesse ou intimidade suficiente para se manter próximo, é muito provável que essa sinceridade seja uma desculpa para a agressividade e atue de modo destrutivo e não construtivo. No contexto da amabilidade, a sinceridade significa dizer a verdade em amor, dizer a verdade com amor, dizer a verdade que edifica, a verdade que constrói e não a verdade que destrói a outra pessoa. Preocupar-se genuinamente com o bem-estar do outro. E em terceiro lugar, seja prático. Para ser amável, você precisa também ser prático. Não espere que supliquem, que implorem por seu amor. Não. Seja atento e busque a maneira mais prática possível de servir o próximo. Não espere ser convidado, oferte a sua ajuda. Gálatas registra: enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Quando tiver a oportunidade de ser amável, seja amável. Às vezes isso se dará por meio de um sorriso, às vezes por meio de um telefonema, de uma mensagem, de uma visita, de um socorro, de uma ajuda. O foco da amabilidade é a necessidade do outro, aquilo que o outro precisa, aquilo que fará diferença no sentido positivo na vida do outro. Por isso, prestar atenção ao que são as necessidades das pessoas que convivem conosco é fundamental para aquele que quer praticar esse aspecto do fruto do Espírito. Pratique a amabilidade com aqueles que são da casa, com seus vizinhos, com seus colegas de trabalho, com seus irmãos na igreja. Seja amável, seja gentil com aqueles que estão perto de você. Termino. Na sua carta a Tito, o apóstolo Paulo aplica essa expressão do fruto do Espírito, esse aspecto do fruto do Espírito, para descrever a pessoa de Cristo. Veja comigo o texto na projeção, Tito 3, versículos 3 e 4. Paulo assim diz: pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, e ele prossegue o texto. Ele está falando da pessoa de Jesus de Nazaré. Jesus é chamado de a manifestação da benignidade de Deus para conosco. Não interessa se você fala línguas estranhas. Não interessa quantos idiomas você fala. Não interessa quantos versículos da Bíblia você memorizou. Não fará muita diferença quantas vezes na semana você vai à igreja. Não fará diferença. Nada disso fará diferença se você não for uma pessoa amável, se você não for uma pessoa gentil com os outros. Você não se parecerá com Jesus. O fruto do Espírito
não se manifestará na sua vida e não estará crescendo na minha vida e na sua vida. Entretanto, o Espírito Santo, ele habita a sua vida para torná-lo uma pessoa sensível. Uma pessoa que percebe aquilo que acontece com os outros. Uma pessoa que não vive imersa somente nas suas preocupações, nos seus interesses. O Espírito Santo habita em você para torná-lo suficientemente sincero, suficientemente corajoso para ser verdadeiro com as pessoas que estão ao seu redor, para dizer sim e para dizer não em amor para aqueles que estão ao seu redor. O Espírito Santo habita em você para que você se preocupe verdadeiramente com as pessoas, com o bem-estar delas, não em agradá-las ou manipulá-las, para que você seja autêntico na sua vida. Por fim, a amabilidade, ela se manifestará na sua vida em gestos de simplicidade, porque Cristo, a manifestação da benignidade de Deus, foi aquele que tomou uma toalha, uma bacia e lavou os pés dos discípulos. Que Deus o abençoe com sensibilidade, com sinceridade e com simplicidade. Amém.